Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live. Já vamos aproveitar todos, vamos mandar os aviãozinhos aí para todas as amigas, todos os amigos, para todo mundo já vir participar da nossa live. Vai ser uma live leve, muita interação entre todo mundo. Já vai mandando aí, sejam todos bem-vindos. Ó, a Lídia Roberta já entrou, que vai ser hoje quem vai trazer aqui a mensagem pra gente essa noite. Para quem não me conhece, para quem está vendo pela primeira vez esse vídeo, eu sou Adriana Biazin, sou terapeuta neurosistêmica, trabalho com a terapia integral, né? Aí que no mercado. E hoje nós vamos ter uma grande live com a doutora Lídia Roberta, né? Especialista em psicanálise, e vai trabalhar um pouco, falar um pouco com a gente sobre os comportamentos, né? As dinâmicas de comportamentos, de relacionamentos tóxicos, né? Hoje nós não vamos aprofundar em relacionamentos abusivos. Nós vamos falar um pouco mais sobre as dinâmicas desses relacionamentos tóxicos. Vou chamar aqui a Lídia para estar participando da nossa live. Chamando a... Eu chamei. Roberta, aceita aí, Roberta. Olá! Olá, minha querida. Quanto O tempo, que Instagram agora saudade. ele tá virando a câmera ao contrário, Eu amiga. acho que Você ele tem que está ficar fazendo ligada. isso de propósito, viu, amiga? Para mostrar nossos segredos. Temos que ficar bem atentas quem ou o que está atrás de nós. É verdade. Quero Boa agradecer noite, a todo mundo que Adriana. está aqui, a você, Roberta. Quanto tempo, né? A gente aí sem fazer live, É, todo mundo muito saudade. ocupado, saudades, mas eu vendo que você não tem parado com as lives, tem live quase todo dia, tem sempre coisa nova. Quem não segue a Lígia, a Roberta, segue aí. É doutora Lígia Roberta Pisci, né? Isso, Roberta. A Roberta vai se É isso. apresentar para quem não conhece ela. O, Boa é, noite, o espaço é pessoal. seu. Eu me chamo Lígia Roberta, eu sou psicanalista, terapeuta e master coach e eu moro na Paraíba. Antes de eu ser terapeuta, eu já trabalhava com processo de pessoas, né? Eu já trabalhava com coisas que levavam as pessoas. Só que o que faltava mais ainda era eu me conhecer melhor, era eu ir a fundo e descobrir todo esse mundo da terapia e entender que depois da terapia entrar na minha vida, foi isso que fez eu realmente ver onde eu queria. Um beijo, Rodrigo. Minha gente, é um amigo meu da minha cidade. Eu queria agradecer ao Enzo Vitale, lá da turma do Carlinhos Maia, que é meu cliente que está aqui na live. Obrigada, Enzo, pela por estar aqui. A gente está fazendo um trabalho lindo. E Uau, também a queria agradecer a Priscila. Helena, né, que é a mulher misteriosa, que é minha cliente também da turma do Carlinhos Maia, a todos vocês. Muito obrigada pela confiança. Boa noite, Wilma. Seja bem-vinda, amiga. E, Adriana, falar sobre o tema da noite de hoje, não tem como não entrar na minha história para não falar nesse tema, né? Relacionamentos tóxicos. Fique à Então, vontade, assim, Roberta. primeiro, gente, eu queria falar uma coisa para vocês. Quando a gente está num relacionamento saudável, as coisas simplesmente funcionam. É claro que existem dificuldades, coisas que a gente precisa resolver, como em todo relacionamento. Mas se você e seu parceiro, vocês conseguem conversar e ter um diálogo saudável, os dois saem ganhando. Só que, do que eu e a Adriana conversamos antes de fazer a live, essa live de hoje ela não só vai ter foco num relacionamento de casais, como a gente vai voltar ela para todo relacionamento que a gente convive. Porque é assim, ó, seja você que tem medo de ficar sozinho, seja você que é muito apaixonado por alguém, de você
ficar em cima da pessoa como se a pessoa fosse a pessoa mais importante da sua vida, tudo isso se chama relacionamento tóxico. E na parte familiar, não é diferente também. Tem até uma coisa que eu quero comentar com vocês, Adriana, que é bem importante dizer. Tem uma médica especialista em neurociência, a doutora Lillian Glass, ela é norte-americana. E ela fez um livro, o nome desse livro é Pessoas Tóxicas. Esse livro ele foi lançado em 1995. Uma das primeiras formações dela foi psicologia, mas depois ela foi se especializando no assunto e viu o que ela queria. E segundo ela, um relacionamento tóxico é qualquer relacionamento entre pessoas que não se apoiam ou pessoas que façam de tudo para terem conflitos uma com as outras. E, além disso, um relacionamento tóxico, ele mexe com a alma da pessoa. Porque quem já é tóxico, quando tem um filho, ela vai passando aquilo ali para o filho. Então, assim, eu sei e sempre falo desde o início, não há relacionamento perfeito. Mas todo relacionamento que é tóxico, ele é prejudicial à saúde mental e à saúde emocional. E muitas vezes até à física, certo? Porque, dependendo, ele pode gerar brigas entre as pessoas e aquilo ali leva a um desgaste muito grande que as pessoas simplesmente elas saem feridas, além da alma, fisicamente, tapas, agressões verbais, sabe? E assim, um ambiente que depois da pandemia veio explodir muito isso, que já sempre existiu, né, amiga? A gente sabe. Sempre existiu. Mas foi a família. Então, assim, como tá o teu relacionamento para quem tá aqui na live, com a tua família hoje? O que você tem feito, que você olha e que você considera que não está sendo tão legal? Por que a gente está falando em foco na família? Porque a família ela é a primeira casa que você convive, certo? Se você não tem um relacionamento legal dentro de casa, você fala, eu tô louca para sair daqui, eu tô louca para ir para outro lugar, para eu me relacionar melhor com as pessoas. Meu amor, sinto muito lhe dizer e lhe informar. Você vai sair, você vai quebrar a cara, porque o mundo ele vai validar para você e vai trazer pessoas que vai fazer com que você diga, ai meu Deus, como era bom o povo lá de casa. E Adriana, um pensamento muito importante que as pessoas tóxicas têm é de serem injustiçadas. Para elas, todo mundo briga com elas. Nada dá certo para elas. Tudo, elas são as coitadinhas. E elas colocam assim... Na história, né? Isso. E elas colocam uma capa de vitimismo nisso, Adriana, que eu vou falar para você. É uma coisa que você olha assim, nada dá certo para a pessoa. E realmente ela não dá. Porque, gente, vocês já pensaram como a gente tem o poder de materializar as coisas para a vida da gente? Tudo aquilo que a gente faz, fala, diz, aquilo geralmente termina acontecendo. E isso vem desde a nossa infância lá. Quando a gente era criança. Tiveram muito, assim, pelo menos eu conheci várias e vi vários casos de pessoas que tinham muito medo de pegar o Covid e pegaram. Porque elas ficaram aquilo ali, né? Elas estavam focadas. Assim, aquelas pessoas que vivem com medo de pegar uma doença, se observarem, são as pessoas que mais têm problemas de saúde, né? Porque o que a mente foca expande, né? Você está focado naquilo energeticamente e aquilo vai ser atraído, né, Roberto? Amiga, e tem uma coisa muito importante nisso tudo que você está falando. Tudo isso tem a ver, sabe por quê? Uma coisa que está muito ligada. As pessoas falam, relacionamento tóxico é relacionamento abusivo. Eles têm um do outro, mas eles não são a mesma coisa. São diferentes em alguns aspectos, porque o abusivo, ele é mais voltado para o abuso mesmo, ele é direcionado para isso aí, para o tipo de abuso que você vai servir. Dali você vai especificar se é físico, se é mental, se é espiritual, em qual área, até alguém duvidar da sua fé, isso pode ser considerado um abuso espiritual. Até eu falar que eu não acredito no que a Adriana fala como
religião, como alguma coisa, eu tô cometendo um abuso em relação a isso. Então, assim, é muito importante a gente ficar ligada no que a gente fala para as pessoas, porque a gente fala como se não houvesse amanhã. Só que tem uma coisa muito importante. Geralmente, as pessoas que são assim, elas nascem de... Não é uma regra, tá, pessoal? Porque às vezes a própria vida, ela vai fazendo a pessoa ficar daquele jeito e a pessoa não percebe. Mas geralmente, filhos de pais narcisistas, eles têm essa característica de atraírem para eles relacionamentos tóxicos. Eles têm a característica, primeiro, de não dar certo com ninguém, de achar que todo mundo está errado, menos a pessoa, e sentirem uma falta de apoio tremenda, porque assim, ó, mesmo se a relação deles for melhor, ou tiver algo diferente, eles não vão olhar o que eles têm, eles vão olhar o que está faltando. Ó, sejam isso nas relações profissionais, nas relações de amizade, ou nas que eles têm que são amorosas. Porque geralmente quem é tóxico nunca tem uma relação só, amiga. Por isso que eu usei... Exatamente. Tá sempre trocando, né? Porque tem uma hora, né, Roberta, que aquela pessoa que tá naquela dinâmica, uma das duas vai perceber, porque tem sempre um que tem o padrão mais abusador, mais abusivo. Então é sempre aquele que vai ter um tom de voz mais agressivo, que vai sempre estar instigando no outro aquele comportamento, né? E aí vai virando aquela dinâmica, que geralmente vem no falar, falta de respeito, né? A agressividade. Outros chegam a ser sabe aquela depreciação sutil? Ai, a roupa Sim. tá linda, mas eu acho que não caiu bem em você. O que vem depois do mais, sempre Exatamente. desconfie. Então. Gente, eu vou fazer um comentário aqui que a Adriana sabe. Eu tô fazendo várias semanas de maratonas aí no meu Instagram. E ocorreu, eu mesmo quem faço os meus posts, não é ninguém que faz. E ocorreu de eu colocar a palavra emocional e eu esquecer do O, sabe? Eu esqueci do O. E eu mostrei pra Adriana, falei, amiga, tem alguma coisa errada aqui? Porque eu não vi que eu tinha esquecido do O. Acho que na hora da hora do meu corretor, automaticamente ele tirou o O e ele enviou assim aquilo ali. E eu perguntei pra Adriana, amiga, você tá vendo alguma coisa errada? Que ela falou, não, Roberta, tá lindo, pode postar. E eu falei, mas a moça me falou que tem alguma coisa errada. E eu já olhei e não achei nada. Uma moça me falou do grupo, uma moça que nem me conhece, eu não sei nem quem que é ela entrou lá no grupo e falou. Então, assim, o que é que isso tem a ver com relacionamento tóxico, isso que eu vou falar? A Adriana, na hora, ela falou assim, Roberta, isso é alguém que quer te criticar. Pegou um ó lá e quer te criticar. Mas por que a gente tá comentando isso aqui na live? E por que eu me lembrei disso, amiga, de fazer esse comentário aqui? Porque, às vezes, você está sendo tóxico com outra pessoa e você não percebe, entendeu? Você quer impor que a pessoa aceite o que você quer, da forma que você quer. E isso, muitas vezes, acontece dentro de casa. Acontece com a sua mãe, acontece com a sua irmã, acontece com o seu filho, acontece com o seu amigo, que você quer falar para ele entender. E, amiga, eu vou te falar, durante muito tempo eu fui tóxica. Isso aí eu assumo de verdade mesmo. Eu nunca pensei se eu estava machucando o outro. Eu simplesmente falava o que eu achava certo. E às vezes... Obrigada, Adriana. Obrigada, amor. E às vezes eu não media o que era que eu estava falando. Por exemplo, se a Adriana me fizesse uma pergunta, eu não ia... Antes de eu ser terapeuta, sabe? Isso foi durante muito tempo assim, pessoal. Eu não ia pensar se a Adriana estava se sentindo bem para ela ouvir aquela resposta que ela precisava ouvir ou se ela tinha que ouvir. E a gente nota que em alguns aspectos a gente também, às vezes, é tóxico. Com o comportamento que você fala, quando você faz uma crítica de uma roupa a uma pessoa, quando você faz uma crítica à pessoa como ela está, você não sabe como ela está por dentro. Então, antes de você criticar alguém, você olhe para você. Use a lei Tem uma lei que é quântico, isso eu vou falar para você. Antes de você responder a alguém, se você quiser criticar ou falar alguma coisa para alguém, você pense, se fosse com você, se você iria gostar do que você iria falar para outra pessoa. Daí, as meninas estão doidas para aparecer na live, eu vou chamar elas aqui. Venha, pode vir, venha. Estão aqui, ó. Vem, Cecília. É Fernanda, minha sobrinha. Que linda. Deixa eu tirar aqui para ela ouvir.
Vou tirar aqui. Lindas, Roberta. Vem, Oi. Cecília. Cecília é linda também. Vem, mulher! Elas estavam desde o início. Olha, quando você começar a live, eu quero aparecer. Eu falei, tá bom. Tá Olha, bom. olha que coisa linda. Que lindeza. Tudo bem, meninas? Sejam bem-vindas à nossa live, viu? Fala boa noite pro pessoal. Que gracinha, Roberta. É, minha sobrinha é amiga dela. Eu vou aproveitar, deixa, né? Vou falar um pouquinho aqui do relacionamento tóxico nas amizades. Quem nunca teve aquela amiga ou aquele amigo que fala assim, nossa, teu cabelo tá cheio de pontas. Nossa, amiga, essa roupa não está muito legal. Ou então você se interessa por alguém e fala assim, eu não gostei dele, não. E com pouco tempo depois você vê os dois juntos. Não é, Roberta? Gente, isso que a Adriana tá falando se chama comunicação tóxica. Em vez de você tratar o outro com carinho, você vai falar de você. Porque tudo que a gente vê no outro é porque a gente tem na gente. Mas, Roberto, o cabelo como é que se diz? O cabelo dela que tá estragado, não é o meu. Mas por que que o cabelo dela te incomoda tanto? Entendeu? Então é isso aí que você tem que analisar. Por que que a roupa dela é exagerada? Por que que as unhas dela é exagerada? Porque as unhas dela são grandes. Por dois motivos. Ou você tem vontade de ter e não pode, ou simplesmente é um desejo ardente dentro de você. Ou, pessoal, tem outra coisa mais importante. Às vezes é uma crença, amiga. É uma crença, é aquilo que você aprendeu. A minha mãe era assim. Quem é a primeira convivência de uma criança? Pai e mãe. Então, muito do que ela vê... Gente, olha, pelo amor de Deus, quem tá aqui na live, só entenda uma coisa. A gente fala que vem de pai e de mãe, mas não é que a culpa venha deles, porque não existe culpados. Existem consequências da vida que você pode mudar, que a partir de você pode fazer para ser diferente. Porque assim, amiga, eu fiz 40 anos ontem. Eu não posso passar a minha vida inteira. Parabéns! Eu ia lhe parabenizar no final da live, mas já que você falou, parabéns! Muitos anos de vida. Então, assim, eu não posso dizer que a culpa das minhas coisas agora seriam a minha mãe, ou meu pai, ou meus tios, ou quem quer que conviveu comigo, meus amigos. Pode passar, GG, não acha? Meu Deus, tá passando um monte de comida aqui. Aí eu estou dizendo aqui, pode passar. Não dá pra filmar. Vender, né? Pois é, se desse, né, amiga? A gente já ia dividir. Mas assim, a gente tem que ter uma coisa chamada autorresponsabilidade. Mas, Adriana, sabe o que é isso? Às vezes, quando alguém critica, é ciúmes em excesso. Então, assim, o que é que acontece? Há quem diga que pouco ciúme faz bem, sabe? Eu não concordo com essa afirmação. Para mim, quando você tem ciúme, você tá querendo uma coisa muito diferente do que os outros querem. Porque, assim, você tá olhando para você e você faz essa afirmação com base em você. E não com base... Obrigada, Adriana. E não com base... A Adriana colocou aqui, eu já emagreci e me falaram, agora só falta a barriga. É bem por aí, viu, Adriana? Você emagrece, aí um fala assim, agora falta tratar o rosto, porque o rosto está envelhecido, né? Então, o porquê, né? Se os teus olhos são maus, tudo que você vai ver e tudo que você vai olhar, analisar aí quem você é. Quando a Roberta me falou assim, Adriana, tem alguma palavra errada? Eu falei, não, tá linda, pode postar. E depois que ela me falou, olha, me falaram que tem, eu fui procurar, dei o zoom. Quer dizer, por quê? Porque eu não estava brincando de acho erro. E existem pessoas que elas estão tão adoecidas que elas ficam procurando erro em tudo. E aí o que acontece? Se ela procura o erro nos outros, imagina o quanto ela é com ela mesma. De repente ela é uma pessoa extremamente exigente com ela, não aceita que ela erre, não aceita que ela não seja perfeita. E muitas vezes
acaba adoecendo. Por quê? Porque eu tenho que ser perfeita, porque eu critico todo mundo, eu aponto o erro de todo mundo, né? Às vezes a gente fala assim, ah, só quis ajudar. Mas será que é mesmo? Será que só É. quis ajudar? Né? Ó, amiga, tem uma coisa nisso que você falou, que é outra. Vocês fiquem ligados nos nomes que eu vou estar falando aqui, que é o controle. Como a gente viu acima, que eu falei para vocês, que a gente estava falando sobre como a pessoa se comporta, ela quer ter o controle da situação e ela quer que o outro comporte com ela de todo jeito. Então, esse excesso de coisas que a Adriana falou até agora, ele tem uma necessidade de controle. E isso a gente convive, porque assim, Adriana, a gente sabe que uma das nossas formações a gente não falou. Oi, Cida, boa noite, seja bem-vinda. Uma das nossas formações é em análise comportamental. E a gente sabe que existem 4 tipos de pessoas no mundo inteiro. Imagina, você é um tipo, a Adriana é um. E aí, esses 4 tipos, eles se combinam entre si e cada pessoa tem o seu tipo. Então, assim, eu sou mais de um, a Adriana é mais de outro, mas a gente às vezes tem algo em comum. Então, assim, ó, dessa forma, quando alguém te questionar sobre alguma coisa, ele sempre vai estar falando da verdade dele, do que ele entende. E quando a gente fala sobre a gente não culpar os pais, é exatamente isso. Os pais da gente aprenderam assim, eles só tinham isso para dar, então eles não podem dar diferente. Mas hoje, eu tenho a escolha de seguir diferente ou ser do mesmo jeito. E, amiga, isso acontece tanto dentro da nossa casa, porque é o lugar mais difícil da gente conseguir não ser tóxico. Eu vou falar para Uhum. vocês. Inclusive, a gente que é terapeuta. Não pense que para a gente é fácil. Para a gente é mais fácil porque a gente sabe o caminho, mas não é fácil, por exemplo, assim. A gente vai dizer assim, não, eu sou terapeuta, eu não vou mais ter conflito. A minha vida vai ser um mar de rosa. Eu vou ser uma maravilha. Eu não vou ter conflito com mãe, com pai, com ninguém. Vou me dar bem com todo mundo. Não é isso. O que eu estou querendo dizer é o seguinte, que a gente vai ter mais conflitos por 2 motivos. Porque a gente sabe quando a pessoa está errando. E segundo, porque a gente vai querer inconscientemente mudar aquela pessoa, sabe? E assim, qual que é a diferença? A gente entende quando a gente foi demais em uma situação, quando a gente errou, quando a gente falou, quando a gente errou ali. A gente faz todo o feedback na cabeça da gente, não é, Adriana? Faz Cai sim. todo Nossa, eu 30%. não acredito que eu falei com esse tom de voz. Eu não acredito que eu caí ali. Eu não acredito que eu falei aquilo, né? Mas é como a Roberta falou, nós somos pessoas igual e nós temos o nosso perfil. Quando eu coloquei assim, a pessoa se cobra demais, para a gente que é analista comportamental, a gente já sabe que aquela pessoa tem um perfil mais conforme, né? Um perfil que ela vai se cobrar mais, um perfil mais analítico. Então, ela também é assim com ela. Por isso que ela achou o erro tão rapidamente, né? Por quê? Porque ela está sempre focada naquilo. Para um influente igual a Roberta, igual a mim, que é o meu segundo perfil, eu sou muito visual, então eu fui olhar a cor, eu fui olhar o design, eu fui olhar o formato da letra, e não fui muito ao detalhe da escrita, né? Então, por quê? Porque cada pessoa tem um perfil. Só que a gente sabe que existem pessoas que se tornam tóxicas até com esse perfil, porque tudo no excesso, né, Roberta, faz mal. Se eu sou uma pessoa que eu vou agora puxar aqui para o tóxico, né? Eu sou uma pessoa influente. E o influente, a gente sabe que ele não tem muita preocupação com a dinâmica da roupa, com a dinâmica da casa. Aí o influente vai em casa com um perfil conforme, analítico, que já é o oposto dele, né? E aí o que é que vai o relacionamento tóxico? Ou aquele que é muito conforme, vai querer exigir muito do outro, que ele seja perfeito, e aí vai virar essa dinâmica, você tem que ser como eu, que você faz tudo errado, que você não nada dá certo, e fica, ou o outro vai ser aquele que nós chamamos o folgado. É aquele que não tá nem aí, e o outro que arrume, o outro que faça, e vai virando uma dinâmica tóxica também aí.
Por isso que é muito importante fazer análise de perfil comportamental. Para quê? Para que Antes de você, casar. antes Só de antes de casar, casar. por quê? Porque você vai se enquadrando até na empresa, até no teu trabalho, com uma análise de perfil, você vai saber qual é o cargo melhor para você de trabalho, onde você vai se dar melhor, o tipo de pessoa que você vai combinar melhor, quais são os seus pontos fortes, quais são os seus pontos de melhoria, para que dentro do trabalho você não tenha relacionamentos tóxicos. Quantos relacionamentos tóxicos não existem aí? Ai, o meu gerente não é muito bom, ele pega no meu pé. Nossa, tem uma colega de trabalho que não me dá sossego. E muitas vezes é a tua dinâmica e nem a do outro. Exato. Amiga, você falando isso, tem uma coisa, só para finalizar o que eu estava falando antes. Sabe qual que é a diferença para a gente que é terapeuta? Porque a gente não se culpa. Aquela situação aconteceu, a gente identificou aquilo ali, e a gente não coloca emoção naquilo ali. Não, passou, aconteceu, eu já tirei o meu feedback e tal. Porque o que é que acontece? Você nota depois que você está errado, quando você faz esse jogo, aí você fica se culpando pelaquela situação que aconteceu. Ah, meu Deus, não sei o quê, e não era para ter acontecido, e não era para não sei o quê. Então, assim, ou você adota uma postura de realmente você ficar certo no que você quer e entender que a sua opinião você precisa pensar quando você for dar. E tem uma coisa, amiga, que eu quero falar em relação ao cartaz que a gente falou. Era um grupo de terapeutas, tá, pessoal? Era um grupo só de terapeutas, a Adriana sabe que eu postei. Não era um grupo de pessoas, não, era um grupo de terapeutas. Então, assim, se realmente eu vi que uma amiga minha ou alguém que eu conheço postou algo que tem uma letra errada, não custa nada eu chamar ela no privado e dizer assim: ô fulano, eu não sei o que aconteceu. Dá uma olhadinha lá naquele teu post, deve ter alguma coisa errada. Entendeu? Então, assim, em que intuito a pessoa fez isso? Eu não estou julgando ela, porque se eu for estar julgando ela, eu vou estar me julgando. Eu simplesmente, eu corrigi e coloquei, gratidão, meu amor, muito obrigada, tá corrigido. Obrigada por ter olhado. Quer dizer, eu dei o que eu tinha, e ela deu o que ela tinha. Mas isso, pessoal, a gente faz na vida quando a gente está dentro de uma empresa, que a gente não pensa que a gente gastar mais papel porque é da empresa, a gente vai estar. Isso é abusivo, isso é tóxico, vocês sabiam? Você pegar o material didático da empresa e falar: ah, isso não é meu mesmo, eu vou rasgar. Ou então tem gente que trabalha em coisas públicas e fala assim: ah, eu tô nem aí para isso não é meu mesmo, deixa você acabar. Gente, você Ainda tá que ganhando finge que ali. está doente, para não ir trabalhar e não pense que o outro está contando com a folga dele, Pois é. né? Está contando com a folga dele, ou chega atrasado e o outro já tem um compromisso logo depois de você. Então, isso também é relacionamento tóxico. Você está sendo uma pessoa tóxica. Então, porque a maioria dos relacionamentos tóxicos é o quê? É a dinâmica de eu quero destruir o outro, ou eu quero competir com o outro. É aquele joguinho, eu vou competir, eu sou melhor, eu posso mais, ou eu vou derrubar, ou eu vou impedir. Sempre essa dinâmica de que eu não posso crescer e evoluir, então você também não pode. E se a gente for analisar, né, Roberta, isso é o quê? É falta de conhecer a si mesmo. Exatamente. Quando você se conhece a si mesmo, você sabe aquilo que você permite, aquilo que você não permite, aquilo que te chateia, aquilo que te incomoda, aquilo que te faz bem e feliz. E você vai aprender a colocar limites. Porque o primeiro que você vai colocar limites é a você mesmo. E é surreal, né, Roberta? Como os nossos pacientes, eles se transformam. Como eles Totalmente. mudam, né? Muda a fisionomia física, muda a fisionomia. A gente vê que a gente tem paciente que perde 20 quilos. Você mesmo, né? Numa sessão comigo, você perdeu 20 quilos. Sim. E A tá Adriana fez voltando uma a ser sessão. hoje. Sim. A Adriana me ajudou muito a eu identificar como era que eu estava tratando essa questão do peso, porque era uma coisa que eu estava querendo me esconder atrás do peso. E assim, foi fantástico para mim ter perdido esse peso, feito esse acompanhamento com você. Hoje eu não consigo, por mais que eu coma, ou que eu saia, ou que eu faça besteira, a voltar mais àquela mentalidade que eu tinha antes. Porque antes, gente, olha só, eu tinha a comida como minha amiga.
como a minha conselheira amorosa, como onde eu ia depositar minhas dores, entendeu? Então, assim, é importante falar isso, porque, Adriana, você sabe o quanto você me A ajudou, o quanto dinâmica você do foi sono, importante. né, Roberta? Quando você aprendeu a equilibrar o sono, o horário de dormir, Sim, o quanto isso foi também. importante. Para a Roberta foi bem difícil, eu lembro no início, porque a Roberta é da noite, a Roberta adora dormir de madrugada, e o quanto isso atrapalhava no dia a dia, na rotina. Então, muitas vezes, a gente se conhecer, a Roberta também me ajudou pra caramba. Para mim fazer live era o maior dificuldade. Por quê? Porque o meu perfil me impedia, eu não gosto de aparecer. E quantas pessoas têm ideias sensacionais, fala, dá até força para o outro, mas ela não tem coragem de colocar em prática, né, Roberta? É verdade. Isso é E verdade. hoje está E aí. aí, amiga, Você vai, você consegue, e foi me ajudando a ter clareza dos meus pontos fracos, dos meus pontos de melhoria, e aí foi os desafios uma com a outra, né? E é isso, a terapia é amém. isso, é você juntar com o seu terapeuta, né? Conhecer os seus pontos fortes, os seus pontos de melhorias, identificar as dores, né, Roberta? Trabalhar essas dores e, ó, vamos voar, mulherada. Vamos voar quem está assistindo a live. Você tá aqui, a gente tá falando desses pontos, mas assim, eu sei que a primeira coisa que uma pessoa tóxica vai fazer quando sair daqui é se culpar. Mas eu quero que você olhe. A culpa, ela vai gerar mais culpa. Então, assim, você precisa aceitar as suas necessidades e olhar para você, ó, amiga, porque tem uma coisa muito coisa de falar. Olha para você e decreta para você que você quer mudar, porque assim, às vezes você olha e você diz assim: "Ai, eu olho para Adriana, eu morro de ciúme desse cabelo dela". Entende que você tem esse sentimento de ciúme, de inveja, seja lá como Verdade, vocês viu, queiram Roberta? chamar. Porque assim, amiga, é Tem gente que importante tem você ciúme do jeito alegre do outro ser. E não entende que é o e, perfil daquela pessoa, né? e é isso aí que você precisa trabalhar, porque assim, enquanto você não define o que você tem de não tão legal, você precisa olhar, você perde muitos relacionamentos, você perde a vida. E você deixa de cuidar de você. Sabe por quê? O autocuidado, ele não se remete apenas ao cuidado físico. Em um relacionamento tóxico, você pode deixar, entenda o que eu vou falar, pessoal, de cuidar de si de diversas formas. E você vai ficar assim, passado com o que eu vou falar. Você pode deixar de fazer coisas que você gostava. Você pode negligenciar na sua saúde. Você pode deixar de ter seu tempo livre, tá? Você pode aceitar decisões que você não concorda. E puta que pariu, manda todo mundo pra puta que pariu. Não quer, não gosta, não vai fazer e tá tudo certo. Principalmente quando você mora em uma casa que existem mais de outras pessoas. Você precisa também colocar sua vontade pra fora. Não é, eu sou tóxico. Tudo tá errado comigo, aí eu tenho que aceitar tudo. Também não é assim, sabe? Você tem que ver o que você pode aceitar, o que dá pra você aceitar. E trabalhar essa parte. Porque é assim, ó. Pisar em ovos, Adriana, você sabe, e todo mundo que está aqui na live sabe o que é esse ditado. Pisar em ovos é você tentar pisar para não sair. Toda vez que você tenta comentar sobre algo que te incomoda na sua relação, e isso virar uma briga, preste atenção no que eu vou dizer. Eu estou falando relação de uma forma geral. Mãe, pai, filho, irmã, nananana. E isso virar uma briga estressante e a pessoa que você estiver conversando, ela nunca aceitar o que você está falando e colocar a culpa em você por tudo, preste atenção se você não está no costume de brigar inconscientemente. Porque existem famílias, existem filhos que eles se juntam para brigar. Que eles vão almoçar no domingo na casa de alguém para meter o pau um no outro. Que eles vão para a casa de um para falar de alguém que está se dando bem lá fora, porque a pessoa não tem capacidade de ter o que a pessoa tem, a pessoa quer controlar a vida do outro. Entendeu? Então, assim, ó,
Relacionamentos com familiares ou com amigos, a gente tem ouvido falar que cada vez mais, e principalmente como eu falei para vocês, depois da pandemia ficou mais frequente. Mas isso é positivo, porque as pessoas estão se conhecendo e estão vendo aquilo que às vezes elas passavam a vida inteira e não podiam olhar. No entanto, a maioria das pessoas elas se esquecem que não são apenas as relações amorosas, como a gente falou no início. Por isso que eu e a Adriana, sempre quando a gente quis fazer essa live, a gente quis dar um enfoque no geral, porque existem especialistas para falar só de amor, mas a gente está querendo falar de uma forma família, de uma forma geral. Então, assim, ó, por exemplo, vou dar um exemplo aqui, amiga, para as pessoas ficarem entendendo. Ótimo. Os pais tóxicos, eles costumam fazer filhos individualistas. E esses filhos acham que está certo. Eles não acreditam que se eles dividirem as coisas, se eles completarem, se eles dividirem com alguém, eles vão estar sendo legais. Eles vão estar... Os pais, eles falam, isso aqui é teu, tu não dá para ninguém não, tu não divide isso mesmo não. Se o coleguinha Lógico que você bate de volta, né? Se te bater... Isso, amiga. Ó, já nas relações de trabalho, o que é que pode acontecer? Costuma acontecer o exemplo que a Adriana falou, em relação a um não ter plena consciência de olhar para o outro e saber que o outro precisa folgar. E costuma acontecer frequentemente que você chega lá, aí diz, já chegou fulano. E que fulano é assim, que fulano é assado. Você já criou um estereotipo da pessoa, ou pelo que você acha, e você já olhou para aquela pessoa e já disse, eu não vou ficar daquela pessoa. Fulano não gosta de mim. Gente, como é que pode você não conhecer a pessoa, você não conviver com a pessoa e você saber, né? E você dizer a pessoa é assim, dessa pessoa. Eu acho isso, eu acho isso, eu acho aquilo. Aí, de repente, a outra pessoa que você estava falando conversa e fala, nossa, mas não é nada daquilo. Por quê? Porque é a sua visão, né? É o seu jeito, como a gente falou, né? De repente, é algo que está em você, que você não percebe, está no seu inconsciente, e você se incomoda com o outro porque aquilo está em você. Porque a gente só incomoda no outro aquilo que eu tenho. E está lá no meu inconsciente, e eu fico lá no meu psique, né? A Roberta, que é psicanalista, sabe disso, fica lá no meu psique, guardadinho. E como eu não posso colocar para fora, eu tenho o quê? Eu coloco de que forma? Porque tem aquele reativo, né? Que é aquele que vai reagir, e tem aquele introspectivo, que é aquele que guarda, mas critica o outro, que está lá dentro dele. Você já pensou numa pessoa tóxica? Você ter uma amiga que, ou amigo, amiga, colega, seja o que for, que essa pessoa quer estar falando com você direto, quer estar ali direto em cima de você. Você não sente, gente, que isso é você ser tóxico com o outro? Porque a amizade, você precisa dar espaço para o outro respirar. É amizade, é relacionamento, é família, você precisa deixar o outro sentir sua calma. Entendeu? Então, quando você tá ali, eu vou ligar pra fulana, eu não tenho o que fazer, eu vou ligar pra fulana, eu não tenho o que fazer. Eu já fui muitas vezes assim, pessoal. E eu tô falando de mim, tá? Tô falando que eu fui. De pegar o telefone e ligar. Mas sabe o que mudou? Quando eu ocupei minha mente pra olhar pra mim. Eu falo, eu tenho isso pra fazer, eu vou fazer isso. Depois eu falo, às vezes eu tenho coisa pra resolver com alguém hoje. E eu me lembro 3 dias depois. Tipo assim, eu ainda tenho isso pra resolver. Então, assim, antes de mais nada, eu queria falar uma coisa para vocês. A gente identificou muito, pontuou, falou para vocês. Mas, tá, Roberta, eu identifiquei tudo isso, eu vi. E agora, como é que eu vou fazer para me sair disso tudo? Antes de mais nada, você já percebeu que você vive alguns relacionamentos tóxicos, pelo que a gente falou aqui. E que você precisa sair deles. Então, meus parabéns para todo mundo que está aqui e fez esse feedback, tá? Você já deu o primeiro passo, que é o primeiro passo é você identificar e ter uma nova vida. Procure ler mais sobre esse assunto que a gente falou na live. Quem chegou depois, vai voltando do início, pega todos os passo a passos e começa a conviver com pessoas que despertam o teu melhor em você e não naquelas pessoas que não despertam. E uma coisa, amiga, que precisa falar, você não vai mudar ninguém. A gente não tá aqui
dando um passe de mágicas para você dizer assim, ai, agora eu sei que a minha mãe é que é tóxica comigo e ela vai mudar. Ela não vai mudar. Olha, eu desde 2014 que eu trabalho com desenvolvimento humano. E sabe quem já mudou? O Roberto, Foi e a gente vê muito isso em casal, né? Casal sempre tem aquele que se incomoda e fica, ai, que o meu marido isso, que o meu marido aquilo, que ele não me vê, que ele não me olha, que ele não me ajuda. Ele ou ela, o tempo inteiro. Mas, como a Roberta colocou, o outro não vai mudar. Quem está se incomodando? Quem está vendo tudo isso? Não é você? Então, seja o primeiro Exato. a mudar, porque quando você muda, todo o ambiente muda. A partir do momento que você vai ter duas opções. Ou você vai aprender a mudar, ou você vai aceitar sem reclamar. Exato. E tem o segundo passo. Não é tão fácil, mas é muito importante. Seja firme e mantenha a sua decisão. E não dê ouvidos ao abusador, tá? Porque pessoas tóxicas, elas vão tentar convencer você de que você está errado e de que você não está entendendo as coisas e de que muito provavelmente elas vão conseguir virar o jogo, porque elas já têm esse perfil de conseguir virar o jogo e te colocar como culpado e colocar você numa jogada clássica como se você fosse o manipulador da história. O que Então, assim, se provocou você já a depositar. briga, né? Ah, você que começou, você. E ele sempre vai procurar ser a vítima da história e você vai ser o vilão, né? Isso. E aí, amiga, para a gente concluir esse raciocínio aqui, fechar esse ponto, o que é que eu poderia dizer? Se você sente que não consegue sozinho, converse com um profissional, procure uma ajuda, porque só um profissional vai conseguir afastar você de pessoas tóxicas. E eu sei o quanto foi difícil para mim, o quanto eu patinei, o quanto eu precisei encontrar novas pessoas, o quanto eu precisei sair do meu mundo, porque todo mundo constrói um mundo da Roberta para se prevenir de todo o mal que a gente acha que realmente vai acontecer. E a gente cria um mundo paralelo, por isso que existem realidades paralelas. Isso eu estou falando é física quântica, é neurociência, vocês podem ver depois que existem várias realidades paralelas que é o que você está vibrando. Então, se você vibra, e uma coisa muito importante que eu quero falar para vocês, como está a sua vida hoje? Quem são seus amigos? Quem são as 5 pessoas que você mais convive? Com quem você passa a maior parte do tempo? Isso eu tô falando, vai entre famílias, amigos e etc e tal. Então, assim, se você acha que você não está tendo um bom desempenho, é porque você não está se relacionando com boas pessoas. E talvez você tenha se acostumado a isso. Porque pode ser sua mãe, pode ser sua tia, pode ser seu irmão. Mas essa pessoa mais próxima, ela pode estar fazendo um mal muito grande para você. Então, eu vou falar uma coisa. Se você não pode se afastar, se você precisa conviver, simplesmente aceite ela como ela é. Pare de querer mudar o pensamento dela. Pare de querer fazer com que ela haja como você, que é o sabichão, que tem toda a razão do mundo, agiria. Porque quando você quer entender que o outro está errado, você precisa olhar que primeiro quem está é você. Porque o outro, ele está bem onde ele está bem com o pensamento dele, ele está bem pensando da jeito que ele acha certo. Então ele não quer mudar, para ele a vida dele é assim. Aí você tem duas opções. Ou você morre de dizer coisa, de brigar e de ter um relacionamento tóxico e de querer mudar a pessoa à força. E para mim, quem está sendo tóxico da história é você, porque você quem está querendo mudar o outro. Ou você simplesmente deixa a pessoa para lá, gente, não vai mudar em nada. Se uma pessoa mais, olha só, se uma pessoa mais que convive com você, o que é que você quer guardar de uma relação? Você quer guardar os momentos que você viveu, porque todo mundo morre. A gente tá aqui, a gente tá uma passagem. Então, o que é que você quer levar para a vida? Os momentos bons? Ou você quer obrigar a todo mundo a engolir sua opinião a goela abaixo? O que é mais importante? Então, assim, olhe para você. O que é que você está fazendo com as pessoas que você mais convive? E eu tô falando isso, pessoal, tudo isso eu estou me incluindo. Porque, como eu falei para vocês, quando a gente fala pro outro, é porque a gente é um espelho, a gente vê também. Então, a gente não é certo 100%. Mas a gente tenta, né, Adriana? Como eu te falei, desde o princípio. E assim, a gente que é terapeuta parece que a gente é mais crucificado, principalmente pelas pessoas que não entendem. Porque acham que a gente tem que ser santo, que a gente tem que ser certo.
Ah, porque fulano é terapeuta, fulano tem a obrigação de entender. Não tem, cara. Ele já tá querendo para ele trazer para a vida dele, para ele ajudar os outros. Então, como é que tu julga assim quem é você? O bambambam é melhor? Entendeu? Então, isso acontece dentro das melhores famílias de Beverly Hills. A gente sabe disso. A gente não pode mudar o fato, nem pode mudar o que aconteceu com a gente no passado, né, amiga? Mas a gente pode olhar e dar um novo significado. É perdoar, é entender que as pessoas são como elas são e quem é grosso vai ser grosso, quem é ignorante vai ser. Gente, até uma mãe, se ela tentar mudar o filho dela, que é filho dela, que ela teve, ela não tem o direito, ela está sendo tóxica com ele. E o filho pode se sentir acuado por aquilo ali. A Adriana, como mãe, ela pode estar querendo a coisa melhor do mundo para a filha dela. Filha, filho, para qualquer um. Mas aí, se ela for botar em frente com ela vai estar sendo tóxica. E assim, pode acontecer que como também aconteceu de eu achar que a Adriana tá morrendo de rir ali. Mas é verdade, Adriana. Mas é a Adriana terapeuta que tá aqui, ela botou kkk na live. Mas é isso mesmo. Então, assim, não é, amiga? É isso mesmo, Roberto. Foi ótimo a sua colocação. Por quê? Porque muitas vezes a gente tem a autoculpa. Foi muito bom você colocar isso. Eu descobri que eu sou tóxica. Que eu sou aquela que sempre estou começando a briga. Porque na hora que a gente escuta outra pessoa, caem uns insights pra gente, né? A gente fala, nossa, eu sempre estou começando. O outro está sempre lá, quieto. Eu nunca parei para pensar que eu chego atrasado sempre ou falto. Eu nunca parei para pensar no meu colega de trabalho, né? Ou então aquela amiga que eu achava que eu estava fazendo bem, falando se a minha amiga a roupa não tá legal, ou dos namorados, né? E não se sentir culpado. Por quê? Porque quando a gente entra num processo de autoculpa, aí vem causa emocional, aí começa dor de cabeça, aí começa a vir doenças físicas, e aí, quando a gente tem um autoconhecimento, como é que eu faço agora com essa dinâmica que eu aprendi? O meu caso já está sério, eu já sou muito assim no trabalho, nos meus relacionamentos, eu já sou assim nas minhas amizades, eu não paro com ninguém, e agora? Procura um terapeuta, procura uma ajuda, procura alguém que te pegue pela mão e vá caminhar com você, faça você olhar para dentro de você, faça você se conhecer e se trabalhar melhor, né? E quando você aprende a se conhecer, você também aprende a conhecer o meio. Você aprende a conhecer melhor os seus pais. Porque muitas vezes a gente culpa muitos pais e exige muitas coisas dos nossos pais, como se eles tivessem que ser o conto de fada, né? E aí eu vou dar um exemplozinho, isso mesmo. Eu vou dar um exemplozinho bem que eu vi um vídeo e achei bem interessante, da história da Branca de Neve, né? A Branca de Neve, na verdade, a história é sobre a madrasta. Né? Era a madrasta e o espelho. O que era o espelho? Era ela mesma, era quem ela refletia. Então, durante muito tempo, ela olhava para o espelho e falava, quem é mais bonita do que eu? Ele falava, você é a mais bela. E todo mundo estava bem feliz. Né? E aí foi, novamente, quem é a mais bela? Você é a mais bela. Até que um belo dia ele falou, olha, tem a Branca de Neve que é mais bonita do que você. E aí veio o quê? A autoaceitação. Ela simplesmente não aceitou que poderia ter alguém com outras qualidades além dela. E aí destruiu o quê? A vida dela, do espelho, da Branca de Neve, do rei, de todo mundo. Então, muitas vezes, isso acontece na nossa vida. Por causa de algo, a gente destrói a nossa vida inteira. Eu terminei com... Meu namorado terminou comigo, eu vou morrer, o mundo acabou e tudo. E, de repente, aquele cara estava num relacionamento tóxico, aquele cara te diminuía, aquele cara te ofendia, aquele cara não valorizava tuas qualidades, aquele cara criticava todos os teus amigos, não deixava você estudar, progredir, e você ainda está morrendo por causa disso. Então, se olha no espelho e tem um diálogo com você, faz igual a Roberta fala, se olha, vê, olha como eu sou linda, olha até onde eu cheguei, olha as coisas que eu venci, olha as coisas que eu consegui, olha as coisas que eu fiz. Se não foi para ser, quem perdeu?
Ele ou eu, os dois perderam. Ele perdeu a mulher extraordinária que eu sou, o homem maravilhoso que eu sou, e eu também perdi uma pessoa legal. Só que isso não impede que outras pessoas venham, porque só vem sementes novas quando a gente está disposto a receber. Se eu me fechar, porque eu conheço muita gente que termina um relacionamento e não quer mais ninguém. Se eu me fecho para o amor, aí eu falo, não aparece ninguém na minha vida, mas será que eu estou disponível para um novo amor? Né? Quantas pessoas não perdem o pai sai de casa e elas se fecham pro amor porque para elas nenhum homem presta, porque o meu pai saiu de casa, porque o meu pai abandonou a família, ou quantas mulheres saem de um casamento e se fecham pro amor porque ai, o meu marido não foi bom comigo, então estão ali fechadas e aí não vai vir, porque você não está aberta para o receber. E aí você também não pode estar aberta para o receber o dinheiro, as alegrias, as amizades. E aí, o que você vai fazer com tudo isso? Você vai se tornando uma pessoa tóxica. Porque aí tua filha cresce, teu filho cresce, quer arrumar um relacionamento, esse homem não presta, esse rapaz não presta, você já vai sair de novo. Aí, porque a vida dela não está bem, porque ela está com um problema com ela mesma, ela sem querer acaba tendo um relacionamento tóxico dentro da própria casa com os filhos, porque ela quer levar para a vida dos filhos a vida dela. E aí passa anos e anos e anos dentro daquele casulo e não vê o quanto o ambiente do lar dela está sendo tóxico para os filhos. Né? Ou aquele homem que não vai bem no trabalho e aí ele passa para a esposa, quer descontar na esposa porque eu não estou bem. Ô, cara, se o trabalho não está bom, olha as tuas qualidades, procura outra coisa. Vai empreender, vai fazer sozinho, vai procurar outro lugar para que te valorize. Por quê? Porque se você não abrir outras possibilidades, você vai viver naquela dinâmica a vida inteira, né, Roberta? E assim vai em todos os casos, gente, de amizade, de trabalho, familiar, de relacionamentos. O problema está em nós nos conhecermos, nos trabalharmos. Gente, tome consciência que ninguém pode superar um problema se antes não se reconhece. Se antes você não olha para a sua vida e você vê como você é por dentro. Você olha para você e vê que você é a pessoa que precisa olhar. Se eu tenho essa opinião, como eu posso fazer para que isso não seja tão importante para outra pessoa, como que eu não atrapalhe a outra pessoa? Porque assim, existe uma barreira entre a sua vida, entre algo que você não quer olhar, e você está olhando para o outro. Que você está metendo o pau no outro, que você está falando que o outro é errado, que o outro é isso, que o outro é aquilo, tudo bem. Nós, Adriana, a gente tem uma intuição muito forte. E eu vou falar até uma coisa para vocês que é interessante. Quando a pessoa ela tem algumas atitudes tóxicas, ela atrai tóxicos. Então, geralmente, você vai acertar 100% na tua intuição. Porque você está vibrando energeticamente o universo, sua escala de Hawkins. Para quem não sabe o que é, depois olha as escalas de Hawkins, David Hawkins. É física raiva, né? Isso, que ele age nas emoções. Então, a emoção que você está vibrando, você vai atrair. Se você tem um cara que ele ama você, que ele tá com você porque ele gosta de você, você só vai acabar brigando com ele por besteira. Depois, você vai olhar e vai dizer, que eu fiz ali? Não era para eu ter feito isso. Mas aconteceu tal coisa, porque o universo conspirou para aquilo ali acontecer, porque era sua energia que estava vibrando. E você atraiu aquilo ali. Então, o que que acontece? Diga não ao seu medo, a barreira que você tem de olhar para você. E olhe o que você está precisando fazer hoje. Seja procurar um terapeuta, seja ir para uma igreja, seja procurar coisas para fazer. Bom, a menina está dizendo, tia, venha para casa. Já está te chamando. Aline. Não, acho que é a Eliane chamando a Rosineide. Tia, venha para casa. São amigas minhas. Entendi.
Eu pensei que era com você, amiga, porque eu já estava focada aqui no assunto. Não, pode Mas continuar veja, falando. invista todas as suas energias na pessoa mais importante da vida, que é você mesmo. Se você não olha para você, se você não olha para suas dores, você não tem capacidade de entender ninguém. A Eliana tá morrendo de rir aqui comigo. Mas é isso mesmo, eu pensei que era para Adriana, mas tá tudo certo, se não é. Então, assim, ó, olhe para você com muito amor e guarde as palavras que a gente falou aqui na live, tá? E assim, eu espero que você coloque na sua vida tudo de bom, que você tire o que for para você, o que não for para você também deixe pro coleguinha, que é pro coleguinha, não é para você. E a gente não tá aqui, eu e a Adriana, para dizer que você tá errado, que você é tóxico, que você é isso, que você é aquilo. Não é isso. A gente tá aqui para dizer que a gente entende, eu como psicanalista e terapeuta, a Adriana também como terapeuta, como master coach, com essa formação toda que ela tem. Então, assim, faça aquilo que você acha certo para a sua vida, porque o certo para a sua vida é o certo. Mas, se você respeita as leis sistêmicas do universo, se você faz e você tem essa consciência que você está fazendo, de acordo com as 8 leis, que é não matar, não roubar, não desejar, nananana, que isso é bíblico também, aí você vai ter tudo que você está vibrando de volta. Mas enquanto você não colocar ordem nesse lugar, você vai estar só patinando e sua vida vai passando. E você não está bem. E acontecem coisas com você que você não entende. Porque para todo mundo acontece, porque para você não vai. Porque são essas emoções que determinam o seu sucesso em qualquer área da sua vida. Não adianta ter alguém e essa pessoa não querer estar com você. Você viver um relacionamento forçado, porque a pessoa precisa por algum momento, porque você banca, porque você faz isso ou faz aquilo, mas a pessoa não está feliz. Obrigada, Adriana. Eu que agradeço você estar aqui até agora. Mas entenda que quando Deus te colocou nessa situação, para você conhecer essa pessoa, para você vir nessa família, você tinha uma missão. Todos nós, quando a gente chegou aqui na Terra, a gente tinha uma missão. Então descubra a sua, descubra o que você é bom e especialista em fazer. Que em primeiro lugar é olhar para a sua vida. Depois que você olhar para a sua vida, você vai descobrir sua missão. Que pode ser, ai, Roberta, eu vim aqui nessa vida para me aprender a ser menos ignorante, para eu aprender a aceitar as pessoas como elas são. Mas, poxa, se eu sei que fulano não é bom, como é que eu vou aceitar? Gente, quem é você para dizer quem é bom, quem é ruim? Quem é você? Você é uma pessoa cheia de defeitos igual a outra. O ruim, por si só, ele se solta. Ó, se você colocar uma fruta podre dentro de um macieiro cheio de maçã, todo mundo vê a maçã podre. Todo mundo acha ela. Sente pelo cheiro. Então, deixa que o ruim, por si só, ele se destrua. Mas dê o melhor de você em todas as situações. Amiga, eu acho que, assim, esse é a minha visão, como eu pude passar para as pessoas. Queria te agradecer também o convite, porque, assim, muita ficha caiu para mim. Muita coisa foi ficando clara, porque quando a gente vai conversando, é uma forma das fichas irem caindo. Muito obrigada pelo convite, Eu que amiga. agradeço, Roberta. Foi uma live maravilhosa. Foi muito bom, assim, as observações que você trouxe aqui, né? Indicações de livro. E, assim, e as pessoas saberem, né, Roberta? Que, porque às vezes a pessoa vê, tem clareza e começa um conflito, começa uma briga dentro de casa, até porque você hoje descobriu algo em você e começa a se irritar com você. E como a Roberta falou, eu estou irritada porque eu descobri que eu sou uma pessoa tóxica. E eu ficar com essa energia, eu vou atrair algo que vai me irritar ainda mais. Então, por quê? Porque eu vou estar vibrando aquilo, é se acolher, é se amar, como ela mesma colocou, é se aceitar, é aceitar a família de que veio, as pessoas entendam uma coisa, as pessoas estão ali para nos ensinar. O tempo inteiro a gente interage com pessoas que estão nos ensinando alguma coisa. Cabe a nós tirar o melhor, né? Usar os nossos sentidos para o melhor. Eu vou olhar o melhor daquela cena, o melhor daquela situação. Quando a gente vai aprender algo, a gente não olha e vai olhar e vai aprender. E depois a gente até pode agregar algo nosso,
naquilo ali, dar o nosso charme, o nosso toque, né? Então, que a gente seja assim na vida, né? Eu vi uma vez uma palestra em que a pessoa falava assim, olha, eu tive sucesso me espelhando nas pessoas. Ele falou, eu via tudo que as pessoas faziam que não dava certo, que não cabia a mim fazer igual. Então, eu não cometi os mesmos erros. E eu comecei a observar o que o outro fazia de bom, que era legal, e comecei a fazer também. Então, eu sofri menos e eu alcancei os meus objetivos. Por quê? Porque a pessoa aprendeu a colocar limites. Olha, se eu quero e isso eu não quero. Se eu não quero isso, por exemplo, eu não quero ter sogra. Então, eu vou casar com uma pessoa que tem mãe? Não, porque eu vou ter sogra. Eu não quero. A internet da Adriana travou para você. Aí um pouquinho. Acho que deu uma travadinha, amigo. Deu, agora voltou? Aham, sim. Então, como eu estava falando, aí eu não quero ter uma amiga tóxica. Mas no início ela já vai mostrar ser tóxica. Então, cabe a mim ou não, pela minha inteligência emocional ou pela minha carência, permanecer naquela amizade ou não. Gente, quanta gente tá indo para as drogas por amizades? Sim. Mesmo sabendo que aquilo não vai lhe fazer mal, só para estar ali naquele grupinho, para ser inserido, para estar na Nas redes moda, sociais. achando que vai controlar, né? Achando que vai controlar, achando que vai ser só aquilo e acaba se destruindo. Quantas pessoas casadas ou num relacionamento bacana, legal, e aí as amigas falam, mas se eu fosse você, se tu tem um professor tão gostoso, tão sarado, ou se eu pegava também. Ninguém vai saber mesmo. Isso é relacionamento tóxico. Às vezes você tá tão bem no teu trabalho, ou então na tua faculdade, vem um amigo e fala, nossa, você tá fazendo esse curso aí, nem mercado de trabalho tem para esse curso que você tá fazendo. E então procura afinar os teus ouvidos, que tipo de pessoas e de informações você está deixando entrar no teu ali, no teu psique, no teu coração. Aquilo que é tóxico, você afasta de você, cabe a você o poder de decisão. Aprenda, eu sempre falo isso em toda live. O não foi feito para se usar. E a gente tem medo, né, Roberta? De falar o Sim. não, de colocar limites. E quando a gente aprende a dizer não, é libertador. A Roberta e os seus convidados. Roberta, eu quero te agradecer para não te atrapalhar. Obrigada de coração. Eu adoro fazer live com você, né? Minha amiga colocou, também. sempre fiz isso. É isso mesmo, a gente sempre acaba... Tem uma coisa que, para finalizar a live, que eu acho que é importante a gente falar, aceita o tempo, aceita seu tempo. Você tem seu tempo, a Adriana tem o dela, eu tenho o meu. Todo mundo tem um tempo para mudar, para entender que aquilo ali tá certo. E se a pessoa não entender, a vida vai validar aquilo para ela, tá? Eu queria também agradecer a todo mundo aí que falou que gostou da palestra, né? Que a gente fez aqui com todo carinho. Passou uma semana programando para fazer isso para vocês. Colocou, gosto de estar com pessoas alto astral. E ela é sempre alto astral. Por isso que eu gosto de estar perto de você, amiga. Assim, aceita no tempo. Se Deus te deu essa vida com essas pessoas, com essa família, a Rose está falando que a internet dela tá ruim, mas ela vai ver depois. Se Deus te colocou... Beijo, Rose. Beijo, Rose. Beijo, Priscila. Obrigada. A Priscila também colocou que amo. Obrigada, Pri. Se Deus te colocou ali, Ele tem uma missão. E quando eu falo de Deus, eu estou falando de você mesmo. Porque você cria a sua vida. Você é o criador da sua história. Então, se você está ali, você vibrou por aquilo ali. Então, só você que tem o direito de mudar. Gratidão, amiga. Você é maravilhosa. Eu amei a live. Olha, gente, só você tem o direito e a possibilidade de mudar.
Show de bola. Beijo. Tchau, gratidão a todo mundo que participou. A Adriana aí, ó, dando tchau. Amei vocês, maravilhosas. Gratidão. Sempre aí Obrigada. interagindo a live inteira. Todos os que participaram, se vocês gostaram, não esqueçam de compartilhar para que outras pessoas também entendam essa dinâmica aí dos relacionamentos tóxicos. Gratidão, amiga. Beijo. Boa noite. Beijo. Boa noite.